E aí, galera do canal Campus Preparatório, hoje nós vamos falar um pouco de direito penal, noções fundamentais de direito penal, tá? Vai ter mais vídeos com mais assuntos, mas hoje é só as noções gerais, uma introdução. Então vamos começar pelo conceito. O direito penal é o conjunto de normas pré-estabelecidas de direito público, originadas do poder legislativo para reprimir a prática do crime. Ou seja, a legislação penal ela tem o objetivo de reprimir o crime, de dar uma punição ali para aquele infrator. Características. Não sou muito boa em latim, mas eu vou tentar aqui. Uma das características do direito penal é o ius puniendi. O que é isso? O ius puniendi é o direito que tem o Estado de atuar sobre os delinquentes na defesa da sociedade contra o crime. Já o ius persequent in judicio é o direito que tem a parte ofendida de promover a ação penal nos crimes privados, ressaltando que quando não há outorga do ius puniendi ao particular, este não tem o direito de punir, certo? Outra característica do direito penal é a ciência, tá? Ciência cultural, pertence à classe da ciência do dever ser, mundo do comportamento jurídico. É a ciência normativa, que tem sua finalidade de estudar a norma, tem a ciência valorativa, que atribui escala hierárquica às normas de acordo com o conteúdo protegido, e tem a ciência finalista também, que atua na proteção dos bens jurídicos fundamentais. E outra característica também do direito penal é que ele é sancionador, ou seja, existe ali uma combinação de leis que existe uma proteção ali de natureza extrapenal. Então, assim, essa característica de sancionador é combinando sanções que protegem normas de natureza extrapenal. O direito penal, ele também é objetivo e subjetivo. O direito penal objetivo é um conjunto de normas jurídicas que formam o sistema jurídico penal. Cria limites para o Estado na aplicação do direito de punir. E já o direito subjetivo é a faculdade de fazer prevalecer em juízo a sua vontade. Ou seja, é o direito de liberdade, direito que tem o cidadão de não ser punido, senão de acordo com as normas ditadas pelo próprio Estado, e o ius puniendi, direito subjetivo de punir do Estado, certo? Então, o direito subjetivo tem mais a ver com a pessoa e o objetivo tem mais a ver com as normas, com os limites do Estado, tá? Nós também temos como uma das noções fundamentais aí do direito penal, é o direito penal comum e especial. O comum, ele se aplica a todos os cidadãos, e o direito penal especial, a sua aplicação é restrita a uma classe de cidadãos, tá? Então, certas pessoas ali vão receber um certo tratamento penal. E o direito penal material ou substantivo, ele é representado pela lei penal, que define as condutas típicas e estabelece sanções. E o direito penal material e o direito penal formal, ele é representado pelo direito processual penal, ou seja, é um direito autônomo. Então, galera, ainda falando sobre direito penal, noções gerais de direito penal, a gente entra aí também nos princípios do direito penal. A gente vai falar alguns, é claro que existe um rol um pouco mais extenso, né? Na doutrina a gente encontra um rol um pouquinho mais extenso, mas nós vamos falar dos principais. O princípio da legalidade. Então, esse princípio está previsto no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º da Constituição. Esse princípio é uma forma de limitação do direito penal, para atuar somente dentro da lei, dentro das normas positivadas. Então, decorrente desse entendimento, temos o princípio da anterioridade da lei. A lei penal só pode retroagir se for para beneficiar o réu, caso contrário, não pode ser aplicada a fatos anteriores. Então, a gente pode perceber que o princípio da legalidade é um princípio também constitucional, porque ele também se encontra na Constituição. Então, ainda falando de princípios do direito penal, o princípio da exclusividade
da exclusividade, o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. O direito penal deve tutelas bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade, sem levar em consideração valores exclusivamente morais ou ideológicos. O princípio da intervenção mínima só se deve recorrer ao direito penal se outros ramos do direito não forem suficientes. Em outras palavras, é a última opção, é a última ratio, né, que a gente fala, para ser usado. Então, o direito penal ele só pode ser usado quando for estritamente necessário. O princípio da ofensividade: não há crime se não há lesão ou perigo real de lesão a bem jurídico tutelado pelo direito penal. O princípio da responsabilidade pessoal do agente, o que isso significa? É que o agente que praticou a conduta que vai responder pelo seu ato. Então, a responsabilidade é pessoal, não é transferível para terceiro, tá? Então, a pessoa que responde pelo seu crime, não pode um terceiro se passar por ela para responder uma ação penal, tá? Princípio da culpabilidade. É preciso que exista dolo ou culpa na conduta do agente para que este seja penalmente responsabilizado. Só haverá responsabilidade penal se o agente for imputável, que possui, ou seja, consciência da ilicitude. E o princípio da adequação social: condutas historicamente aceitas e consideradas adequadas pela sociedade em tese não merecem intervenção penal punitiva, não sendo abrangidas ou então pelos tipos penais. Tipos penais, gente, para quem está entrando na faculdade agora ou para quem estuda para concurso, mas não fez a faculdade de direito, tipos penais são os crimes, tá? São ali os artigos, tá? Esses são os tipos penais, tá? Quando a gente fala em tipos penais. Outro princípio que cai demais em provas, principalmente concurso público, é o princípio da insignificância ou bagatela, tá? Somente lesões mais relevantes devem sofrer intervenção penal, levando em conta bens jurídicos mais importantes. Então, tem que se analisar se houve uma mínima ofensividade, se houve periculosidade social da ação, se há reprovabilidade relevante no comportamento. Por exemplo, se uma pessoa furta uma caneta que tá no bolso de alguém, furta essa caneta. Gente, furto é crime, a gente não pode furtar nada de ninguém, nenhum objeto que seja, mesmo que seja de menor valor. Porém, como for um furto de uma caneta que não tem um valor, né, exorbitante, então vai se aplicar ali o princípio da insignificância. Agora, se a pessoa chega cometendo agressões, ameaçando a vítima para roubar uma caneta, aí já não se aplica mais o princípio da bagatela. Aí vocês vão me falar, mas é uma caneta. Gente, é uma caneta, mas o que? Houve uma ofensividade. A vítima se ofendeu à vítima, se praticou violência com a vítima. Então aí não entra mais o princípio da insignificância ou bagatela, tá? Então a gente tem que analisar muito bem isso aí. Porque às vezes fala assim, ah, mas foi só um. Ou então tem gente que fala assim, ah, mas foi só, sei lá, um celular, era um celular muito baratinho. Gente, tem que se analisar o caso. Igual eu falo o princípio. Deve-se analisar se houve uma mínima ofensividade, se houve periculosidade social da ação, se há reprovabilidade relevante no comportamento. Então, se a vítima sofreu agressão, foi ameaçada, não cabe aí o princípio da insignificância, independentemente do que se foi roubado, tá? Cai muito em prova insignificância ou bagatela. Eu falo roubado, mas pode ser um caso de furto, então depende muito, tá? Então tem que se analisar o caso. Princípio da humanidade da pena. Decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, então é um princípio que a pena ela tem que ser humanizada. Tem que ser uma pena humanizada, dependendo da pessoa, tem que ver se essa pessoa é uma idosa, se ela tem alguma enfermidade, se é uma mãe, se está amamentando, se é a única pessoa responsável por uma criança. Então, tem que se analisar o que se deve se aplicar ali para aquela pessoa, se vai ser humana aquela pena para ela. Então, impede-se, em tese, de que a pena seja usada como meio de violência, com tratamento desumano ou cruel. Outra coisa também,
A partir do momento que a pessoa é presa, ela tem que ser tratada com dignidade lá dentro do presídio. É claro que a realidade que a gente vive não é essa, é um pouco diferente, mas o certo é que isso aconteça, tá? A partir do momento que a pessoa é presa ali, ela tem que ter um respeito, ela tem que ter, continuar sendo digna ali de viver naquele espaço ali, para ela cumprir sua pena, enfim, tá? E aí, gente, gostou do vídeo? Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e ativa o sininho, comenta. Se não gostou também, comenta. Se ficou alguma dúvida, também pode deixar um comentário que a gente vai tentar tirar a sua dúvida. Se você precisar, se alguém quiser um material complementar também, a gente vai estar disponibilizando materiais complementares. É só mandar um e-mail para o campus preparatório, tá? Nos nossos sites tem o e-mail, tá bom? Então é isso e eu aguardo vocês para a próxima aula.